Meu nome é William e tenho 42 anos. Sou morador de Minas Gerais e quando tinha 18 anos, ainda morando com minha mãe e irmã, nos mudamos para uma casa em um bairro afastado na mesma cidade. Na época estávamos com dificuldades financeiras e eu estava cursando faculdade, mas ainda não tinha conseguido um emprego para ajudar nas finanças da casa. Minha irmã Rosângela tinha apenas 14 anos na época e apenas a minha mãe estava trabalhando. Ela era faxineira em um hotel, o que lhe ocupava grande parte do tempo. A casa em que fomos morar havia sido oferecida por uma amiga da minha mãe, que disse a ela que era uma casa grande com um valor acessível. E era o que nós estávamos precisando na época. Não estávamos dando conta de pagar o aluguel da casa atual que morávamos. Então, decidimos ir conhecer o lugar antes de nos mudar. E logo quando chegamos, notamos que havia algo em comum ali. Era uma casa realmente grande, cercada por muros e muito, muito escura. Mesmo com todas as luzes acesas, a casa continuava escura, principalmente nos cantos, onde decidimos colocar muitos móveis espalhados pela sensação ruim que nos dava. Toda vez que olhávamos para aqueles lugares escuros, um frio na espinha percorria os nossos corpos. Toda vez que olhávamos para aqueles cantos era bastante desagradável, acho que essa é a palavra. A casa também era continuamente fria. No inverno precisávamos usar aquecedor em todos os lugares que estivéssemos para tentar nos sentir mais confortáveis. Era muito ruim, mas na época não havia opção. Nos mudamos cerca de uma semana depois de conhecer a casa e tentamos dar nossa cara ao lugar. Tentamos deixar aconchegante e com cara de lar, mesmo sendo bastante difícil. Haviam 3 quartos, um banheiro, uma área de serviço cheia de marcas de ferrugem por todo o canto, uma sala e uma cozinha bem espaçosas. No quarto que a minha irmã escolheu, havia algo bem incomum. No meio do quarto havia um círculo de concreto, que era bem diferente do resto do piso, como se tivesse sido colocado ali. E a gente achou bastante estranho aquilo, mas a Rosângela gostava da janela grande do quarto, o que o deixava um pouco menos escuro e mais arejado que o resto da casa, que era bastante úmida. Ela cobriu o círculo com um tapete bem bonito e colocou sua cama sobre o local, e logo já estávamos nos acostumando. Minha irmã era a pessoa que passava mais tempo sozinha na casa. Ela estudava de manhã, enquanto minha mãe trabalhava das 13 horas até as 23 horas, e eu ia para a faculdade às 19 horas e voltava junto com a minha mãe. Rosângela ficava sozinha na maior parte da noite, e as coisas começaram a acontecer justamente com ela nesse horário. Eu e minha mãe estávamos sempre cansados e desanimados na casa, sem vontade para nada, e durante o banho, eu tinha a sensação de estar sendo observado, o que me fazia lavar o cabelo bem rápido para abrir os olhos logo. Mas as coisas se tornaram mais assustadoras em uma noite que chegamos em casa e encontramos a Rosângela sentada no meio-fio em frente à casa bastante assustada. Quando perguntamos o que havia acontecido, ela relatou que enquanto fazia o jantar para nos esperar, teve a sensação de não estar sozinha na cozinha, mas até aí estava tudo bem. O problema foi quando seu cabelo foi puxado para trás com tanta força que uma grande quantidade dos fios foram arrancados. Quando entramos na casa e fomos até a cozinha, encontramos os fios de cabelo, que era uma grande porção, jogados no chão. E não tivemos como não acreditar nela. Era bem pouco provável que ela tivesse conseguido arrancar aquele tanto de cabelo sozinha. Com o passar dos dias, as coisas foram piorando, e se tornou rotineiro minha irmã nos esperar na frente de casa sempre com um relato diferente de agressão. Aquilo estava passando dos limites e começamos a ficar realmente preocupados com a segurança dela. Minha mãe decidiu então perguntar para sua amiga que havia nos alugado a casa se havia morrido alguém ali, ou acontecido alguma coisa desse gênero. Mas a mulher disse que ninguém havia morrido no lugar, mas que a antiga dona havia desaparecido e não era vista há muitos anos. Disse que a mulher saiu sem nem mesmo levar as coisas, o que sobrou para ela doar. Ficamos bastante desconfiados com a questão do desaparecimento e já estávamos em uma situação em que a Rosângela tinha que dormir com um de nós dois para que ficasse segura. Aquilo estava impedindo nossa concentração nas outras coisas e nos atrapalhando muito no dia a dia. Toda vez que a gente a deixava sozinha à noite, algo acontecia. Ela foi arranhada, teve os cabelos puxados e uma vez levou até mesmo um tapa no rosto, onde ficou a marca bem desenhada de 5 dedos. A coitada não conseguia mais comer e nem dormir direito. Havia emagrecido muito e parecia cada dia mais dispersa da realidade. Na escola o rendimento dela estava péssimo. E quando a noite se aproximava, ela tinha muitas crises de choro. Mas o ápice de tudo foi na nossa penúltima noite na casa.
Estávamos dormindo todos juntos no mesmo quarto. E então eu e minha mãe acordamos no meio da noite com o som de algo sendo quebrado, tipo em obra. Levantamos assustados e não encontramos a Rosângela no quarto. E então seguimos o barulho muito preocupados. Lembro de ter sentido um frio muito intenso naquela noite. Eu tinha a sensação de perigo iminente e era muito desconfortável. Chegamos à porta do quarto em que ela dormia e a encontramos tentando abrir o tal do círculo, o círculo de concreto no meio do quarto. Ela usava uma picareta e batia no lugar com muita força. Parecia atordoada de verdade. O quarto estava todo bagunçado, o tapete que ela gostava tanto jogado para um lado, e eu tive que usar muita força para conseguir fazer ela parar. Sinceramente, não parecia Rosângela naquele dia. Ela era uma menina esguia, pequena. Seria muito fácil para mim conseguir fazer ela parar sem usar força, mas eu não consegui. Depois daquela noite, nos mudamos para a casa de uma colega de trabalho da minha mãe. Não pensamos 2 vezes antes de sair dali. E mesmo com dificuldades, fizemos o possível para encontrar outra casa. Depois que a gente saiu da casa, minha irmã rapidamente voltou ao normal, o que me fez pensar o quanto aquilo que vivia lá estava fazendo mal para ela. Em alguns meses nos restabelecemos. Eu consegui um emprego na minha área como estagiário e consegui ajudar a minha mãe. Alugamos uma boa casa, onde moramos por muitos anos e não vimos mais nada de sobrenatural. Mas sabe, eu me pergunto até hoje se aquilo que estava influenciando a minha irmã não era a antiga dona da casa que estava desaparecida. E quem sabe estivesse dentro daquele círculo no quarto, esperando para ser encontrada.